Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 4. Uma estranha reversão na promessa de Cristo. Em João 14, versículos 12 e 13, Jesus ensinou enfaticamente que a misericórdia e a compaixão podem alcançar as pessoas por meio das nossas orações, uma vez que Ele é o nosso sumo sacerdote no céu. De fato, sua ascensão abriu caminho para que sua compaixão se manifestasse em uma escala muito maior. Isaías profetizou sobre ele: "Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós." Isaías 30, 18, parte A. Jesus disse: "Convém que eu vá." João 16, 7, parte A. Essas palavras não seriam verdadeiras se a sua partida tivesse diminuído ou mesmo modificado sua compaixão e disposição para curar os enfermos. É estranho que atualmente muitos pastores ensinem exatamente o oposto da promessa de Cristo sobre obras maiores, afirmando que a época dos milagres já passou. Outros fazem a mesma coisa, ensinando que Deus deseja que alguns dos seus filhos piedosos permaneçam enfermos para a sua glória. Além dessas, há muitas outras ideias perpassadas da religiosidade e sem fundamento bíblico. Aquele que ensina que na atualidade a cura não é para todos que precisam, essencialmente está ensinando que a compaixão de Cristo para com os enfermos foi no mínimo modificada desde a sua ascensão. Pior ainda é saber que há outros ministros do Evangelho que ensinam que a misericórdia do Mestre para com os enfermos foi totalmente aniquilada. Não entendo como o pastor pode adotar uma posição que obscurece ou compromete a manifestação de uma das mais belas qualidades do Trino Deus: a compaixão, que é o amor divino em ação. Quando Paulo fez o mais forte apelo à consagração cristã, ele disse: "Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus." Romanos 12, 1, parte A. Essa é a manifestação do maior atributo divino. Duas questões importantes. Jesus declarou: "Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele me glorificará." João 16, 13, parte A e 14, parte A. Será que o Espírito Santo pode glorificar a Jesus Cristo na vida dos enfermos, dizendo-lhes que a época dos milagres já passou? Ou que Jesus, desde a sua exaltação, modificou sua atitude para com os aflitos, depois de ter nos dito que faríamos obras maiores do que as que ele realizou? Será que o Espírito Santo veio exaltar ao Filho, modificando seu ministério para com os irmãos enfermos e aflitos? Uma vez que Jesus é o sumo sacerdote, faria exatamente o oposto do que fez em Decápolis depois da cura das multidões? Se a resposta for sim, então é correta a prática muito comum de orar pelos doentes a fim de que tenham paciência para suportar as aflições, em vez de fazer a oração da fé pedindo a Deus a cura. Visto que Cristo assumiu o papel de nosso sumo sacerdote, ele exclamou 7 vezes: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Apocalipse 2:7, parte A. Hoje em dia, os homens estão afirmando muitas coisas que o Espírito jamais disse e que são exatamente o oposto daquilo que ele quer revelar-nos. Eis aqui alguns textos com o propósito de glorificar Cristo. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2:17. Nós já mostramos que as palavras misericordioso e compassivo são apresentadas como tradução do adjetivo grego elemon, o qual nessa passagem é traduzido como misericordioso. Esse versículo não faz referência à compaixão de Cristo conforme manifestada durante seu ministério na terra. Refere-se somente ao seu ministério no céu e ao fato de que a sua encarnação terminaria para que ele pudesse mostrar compaixão como nosso sumo sacerdote, depois de voltar a sentar-se ao lado de Deus.
Tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima. Atos 1, 1 parte B e 2 parte A. Esse versículo implica dizer que Jesus, por causa de sua compaixão imutável, não só continuaria a operar milagres em nosso meio, como faria obras ainda maiores por meio de seus servos. O Espírito também glorifica Cristo, afirmando que agora o Filho se compadece, do grego sympathel, traduzido como compadecer em Hebreus 10:34, das nossas enfermidades, e pode compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, Hebreus 5:2 parte A. Além disso, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente, Hebreus 13:8. Vamos adorá-lo porque a sua compaixão é a mesma hoje, porque ele olha todas as nossas enfermidades e continua movido de íntima compaixão, desejando ajudar-nos. Evidentemente, reconhecemos e agradecemos a Deus, porque muitos que não acreditam em cura divina, na verdade cooperam com o Espírito enfatizando esses ensinamentos gloriosos como pertinentes à obra mais importante da salvação da alma. No entanto, como seria maravilhoso se todos os pastores e cristãos, em vez de dizerem que a época dos milagres já passou, cooperassem com o Espírito também, proclamando aos aflitos esses sentimentos gloriosos que ele expressa, enquanto cumpre sua tarefa de glorificar a Cristo exaltado. Em vez de ser chamada a agir como o sacerdote e o levita, os quais passaram ao largo do homem que fora assaltado, surrado e deixado à beira do caminho, em Tiago 5, a igreja é exortada a seguir o exemplo do bom samaritano, demonstrando compaixão para com as necessidades físicas dos aflitos, curando suas feridas e derramando sobre eles o bálsamo, o vinho, a palavra de Deus, e o óleo, o Espírito Santo. Enviou a sua palavra e o sarou. Salmo 107:20 parte A, pelo poder do Espírito. Jesus pronunciou juízo sobre os escribas e fariseus por menosprezarem as questões mais relevantes da misericórdia e da fé. No capítulo 5 de Atos, há outra prova maravilhosa de que a compaixão de Cristo para com os enfermos não mudou. Sobre as multidões levadas a Jerusalém, depois que ele subiu aos céus, lemos: todos eram curados. Atos 5:16 parte C. Novamente vemos que, como nosso sumo sacerdote no céu, Jesus continuou a fazer exatamente o que fazia antes de partir. Mesmo à direita de Deus, ele é movido de íntima compaixão e cura aqueles que necessitam de cura. Ainda no último capítulo de Atos, vemos sua compaixão manifestada do céu por meio da cura de todos os enfermos da ilha de Malta. Sua compaixão, como nosso sumo sacerdote, é tão grande que ele vive para interceder por nós. Outra vez, sua compaixão pelos enfermos, mesmo após ter sido glorificado, levou-o a estabelecer na igreja os dons da fé, dos milagres e da cura, para a recuperação dos doentes, sendo ele nosso sumo sacerdote até a consumação dos séculos. Posteriormente à ascensão de Cristo, citando as palavras do reverendo W.C. Stevens, encontramos como uma questão de oportunidade e de necessidade o dom de cura, assumindo a posição de proeminência que tinha no ministério pessoal do Senhor aqui na terra. Mesmo os leigos podem impor as mãos sobre os enfermos. Vemos mais uma vez que foi a compaixão do Senhor para com os enfermos que fez com que ordenasse aos presbíteros e mesmo aos leigos que fizessem a oração da fé para a cura nesta dispensação. Tiago 5,14. O reverendo W.C. Stevens comenta sobre esse ponto. Todo pregador, professor, escritor e outros que manuseiam a palavra da vida e a compartilham com outras pessoas devem manter essa direção, Tiago 5,14, continuamente diante das pessoas, da mesma maneira que elas são continuamente confrontadas pelas enfermidades. Mesmo durante seu ministério terreno, nosso querido Senhor faria qualquer sacrifício e até sofreria maldições para abrir o caminho para sua compaixão
e alcançar o pior de seus inimigos. Tanto o fato de ter suado gotas de sangue no Getsêmani, quanto de ter sofrido as horríveis agruras do Calvário, foram manifestações da sua infinita compaixão. Ele foi para o Calvário com o rosto como um seixo. Isaías 57. Depois de ter sido traído por Judas e entregue nas mãos dos seus acusadores, ele curou a orelha de um dos soldados que o prenderam. Ordenou a Pedro que guardasse a espada. João 18, 10 e 11. Ele também guardou a sua própria espada, ou seja, o poder e a autoridade que estava sobre si, recusando-se a invocar a ajuda de 12 legiões de anjos para escapar das agonias da cruz. Mateus 26, 52 e 53. Se não fosse assim, o homem não seria atendido por Deus no tocante aos seus anseios do corpo, da alma e do espírito. Em sua obra redentora em nosso favor, Cristo antecipou a solução para cada necessidade dos descendentes de Adão, abrindo caminho para que a misericórdia alcançasse o ser humano em sua plenitude. Quando da sua entrega no Calvário, assim como hoje, ele foi movido de compaixão para com os que precisavam de sua presença como provedor, paz, vitória, pastor, justiça e médico, as 6 bênçãos asseguradas pela sua morte e reveladas a nós por meio dos seus nomes redentores. Suas alianças, inclusive a aliança da cura, são dadas por causa da sua misericórdia. Ele guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio 7, 9, parte B. Não devemos entristecer o coração de Jesus. Entristecemos o coração de Jesus quando duvidamos de seu amor ou menosprezamos sua compaixão. Por isso ele chorou por Jerusalém. Em nossos dias, muitos ministros dizem que não precisamos de milagres, pensando que estes são apenas sinais que provam a divindade do Senhor. Eu lhes perguntaria então: se vocês tivessem um câncer corroendo seu cérebro, vocês precisariam de um milagre, não é mesmo? Muitas pessoas estão tão às escuras quanto a esse assunto que nem lhes ocorre que os enfermos são dignos de misericórdia. Nunca pensam no dom de cura e operação de milagres como manifestações da compaixão de Cristo e que durante 3 anos, hora após hora, dia após dia, ele curou todos os aflitos por causa da sua compaixão. Será que hoje as necessidades dos aflitos são as mesmas que as das pessoas da época de Jesus? Será que também precisam de compaixão? Quando pensamos na enorme multidão de desesperados e aflitos, para quem até a morte seria um alívio, para quem os médicos, depois de tentarem tudo, têm de dizer: não podemos fazer mais nada por você. Vemos o quanto é bom sabermos que a compaixão de Cristo continua em operação, exatamente como ocorreu durante o seu ministério terreno. Esse é um fato em relação ao qual podemos realmente descansar. Já mostramos que a cura física é um ato de misericórdia, que é a expressão da vontade do Pai, concedido por Cristo a todos que o buscam. Além disso, temos a clara afirmação de que o Senhor é abundante em benignidade para com todos, inclusive os enfermos, os que o invocam. Salmo 86, 5, parte B. Porque a sua misericórdia é para sempre. Salmo 136, 1, parte B. E é de eternidade a eternidade. Salmo 103, 17, parte A. Ele é cheio de misericórdia em todas as suas obras. Será que essas afirmações não encerram o assunto? Em vez de dizer que a época dos milagres terminou, diga: está escrito, está escrito.